Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus. Quero convidá-los a colocarem-se de pé. Faremos um exercício, a leitura do Salmo 37. É um salmo relativamente extenso, são 40 versos. Os irmãos se recordam, eu fiz uma série de 3 sermões nesse salmo. É um dos salmos mais atuais. Muito oportuno para o tempo que nós vivemos. Eu quero fazer, portanto, a leitura integral do Salmo, pedindo a Deus que nos abençoe e as verdades aqui contidas encontrem espaço em nosso coração. Salmo 37, ouçamos todos a palavra de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os santos, isto é, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segurará pela mão. Fui moço e já sou, agora velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vendo o Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que o Senhor nos abençoe com essa rica palavra. Deus bendito, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Tu
Tu és o Deus digno de ser adorado, porque o Senhor é o Criador, legislador, redentor, juiz da terra. Obrigado por essa palavra que acabamos de ler. Guarda o nosso coração, ajuda-nos a manter o ânimo, a tranquilidade, a serenidade, manter os nossos olhos em Cristo, que é a nossa esperança em todo o tempo. Obrigado por cada um dos irmãos aqui presentes, depois de um dia de trabalho, de demandas. Permita, Senhor, que esse seja um tempo de instrução, de refrigério, de consolo, de novo ânimo, para que possamos seguir em frente, cumprindo a nossa vocação. Que em todos os atos deste culto, Teu nome seja exaltado entre nós. Aceita o nosso culto, nossas canções, nossas súplicas, orações, e permita, Senhor, que sejamos fortalecidos por meio da Tua bendita e santa palavra. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar, meu povo, vamos adorar o Senhor. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pode sentar, irmãos. Vamos orar. Queria apresentar alguns pedidos. Nós planejamos, já faz algum tempo, realizar a 6ª edição do Passeio Família JB. Está programado para o sábado, dia 30 de agosto, o último sábado do mês. Nós não temos o número suficiente, então queremos encorajar você a participar. Gravei um vídeo essa semana, coloquei lá no grupo do WhatsApp da igreja. Eu não sei se os cariocas estão assim meio assombrados com essa temperatura, mas eu acho que os próximos dias vai esquentar um pouco mais, de modo que seria muito oportuno se a igreja estivesse reunida mais uma vez para esse tempo de comunhão, de receber aqueles que estão se chegando para a nossa igreja, né? Nós vamos estender essa possibilidade de inscrição até o próximo domingo, e a partir daí tomar as providências para a gente realizar o nosso passeio. Então vamos orar por esse propósito. O segundo, eu mencionei domingo, quero reiterar aqui, nós estamos com uma situação a resolver lá no IFAM, uma licença, só falta essa, para começar a nossa obra. Então, assim, é um elemento burocrático, uma circunstância, que estava a nossa competência fazer, nós já fizemos um ajuste no projeto, agora depende, como disse o irmão que orou no domingo, né, do Senhor mover a mão das autoridades e uma intervenção. Vamos ver se a gente consegue isso nos próximos dias. Estamos orando constantemente por esse propósito. Vamos orar por isso. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. E vamos também louvar o Senhor pelo final de semana que nós tivemos, né? Foi muito bom. Sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira reunimos aqui quase 100 homens, pastores e líderes de várias regiões. Teve inclusive 2 irmãos pastores que vieram de São Paulo. A gente veio de São Fidélis, saiu de lá 3h30 da manhã para estar aqui nessa reunião. Campos do Goitacazes, Macaé, várias regiões aqui da
região metropolitana do Rio. Foi uma benção o tempo que nós tivemos aqui na segunda-feira. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Vou convidar aqui o pastor Jader para colocar mais uma vez diante de Deus o passeio Família JB, a questão da obra, e agradecer a Deus pelo tempo bom que nós tivemos no final de semana passado, especialmente com os pastores na segunda. Vamos orar? Ó Deus bendito, queremos engrandecer a Ti, louvar o Teu nome, pelo Teu povo aqui reunido mais uma noite. O Senhor tem cuidado de nós, reconhecemos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa igreja. E por isso começamos te agradecendo, Senhor, pelo final de semana que tivemos, a presença do pastor Felipe Niel, ele que tem sido uma bênção na sua igreja lá no Goiás, também pôde falar para um grande número de pessoas e de irmãos aqui na nossa igreja. Que essa palavra que ele lançou continue ecoando na nossa mente, no nosso coração, que possamos absorver, Senhor Deus, e meditar aquilo que o Senhor falou a cada um de nós através dele. Pedimos que o Senhor continue abençoando o ministério desse homem de Deus, que tem sido um verdadeiro instrumento em Tuas mãos. Senhor, colocamos diante de Ti o passeio que queremos fazer no próximo dia 30, que o Senhor nos dê todas as condições necessárias de pessoas inscritas, de empresa, de ônibus e toda a parte administrativa, Senhor, que possa tudo ser ajustado para que tenhamos ali um dia de bênção para cada um de nós, como foram nas outras edições deste passeio. Amém. Ó Senhor, e também colocamos diante de Ti, que é o Deus que reina acima de tudo e de todos, a intenção de realizar essa obra para a nossa igreja. O Senhor tem visto a dificuldade que temos enfrentado nessa etapa final. Queremos agradecer por tudo que já foi feito, por conversas que aconteceram, autorizações, mas ainda precisamos de que alguém, uma autoridade, possa, enfim, autorizar que essa obra aconteça definitivamente. Por isso, rogamos ao Senhor que quebrante, que abra o coração, que essa obra que será feita não para a nossa glória, não para a vaidade da igreja, mas para que possa dar, Senhor Deus, visibilidade a esse prédio, para que mais pessoas possam vir, conhecer essa casa e ouvir da Tua santa palavra. Por isso, rogamos a Ti, Senhor, por essa situação. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 13. Paulo era um bom pastor, e ele sabia como encorajar alguém desanimado. Timóteo estava muito desanimado por conta dos problemas que ele estava enfrentando dentro e fora da igreja, e o que Paulo disse a ele é muito útil para nós todos, que somos feitos do mesmo material que Timóteo, barro. Estamos sujeitos às emoções inquietas. E Paulo disse o seguinte a Timóteo, em nome do Senhor. 2 Timóteo 2, a partir do verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que cada um de nós se fortaleça na graça de Jesus. Vamos cantar uma canção antes de ouvir a exposição do irmão Adriano Rocha, que fará uma exposição temática a partir da vida de Jó. Logo após a canção, ele estará com a palavra. Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo que tenho que ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Amém, os irmãos podem se sentar. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos hoje dar prosseguimento aqui nesses homens de fé que nós temos falado, ouvido durante as quartas-feiras. A gente viu a pregação sobre Enoque, viu a pregação do pastor Judiclei sobre Noé, e hoje nós vamos falar sobre Jó. Queria que os irmãos abrissem, então, por favor, no livro de Jó, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura dos versos 6 a 12. Amém? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás:
de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome. Não há outro Deus além de ti, tu és o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, que é fiel em todo o tempo, e é diante de ti, Senhor, que nos apresentamos nessa noite, para que o Senhor possa, através da tua palavra, edificar as nossas vidas, a tua igreja, trazer consolo aos corações, trazer exortação, para que possamos prosseguir, Senhor, confiando em ti em todo o tempo, independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que estivermos atravessando, nós possamos confiar que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Por favor, nos instrua na tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo que o pastor leu agora há pouco, Salmo 37, ele faz declarações e promessas de que o ímpio ele tem os dias contados. O ímpio, aqueles que não temem, aqueles que não amam, aqueles que não andam diante de Deus, apesar de em algum momento parecer que estão andando em triunfo, né, em vitória através da sua vida ímpia, eles todo esse tempo que eles têm de rebeldia contra Deus, ele vai acabar. Um dia Deus vai falar um basta para os ímpios. E por outro lado, ele faz a promessa que os justos podem confiar de que o fim da sua vida de temor ao Senhor vai ser recompensado no final. As promessas é que Deus irá trazer a si mesmo o seu povo. Nós viveremos junto dele, e esse é o maior triunfo que nós podemos esperar, essa é a maior vitória, a maior esperança que nós podemos ter, que um dia nós estaremos todos diante dele. E esse livro de Jó, então, ele traz uma história que ela é muito extraordinária, assim. Ela, por aqueles que não creem, ela até pode parecer uma obra de ficção, uma obra, uma parábola que foi aqui escrita e deixada na Bíblia para que as pessoas entendam como é o pensamento de Deus. Porém, essa compreensão acerca do livro de Jó e da pessoa de Jó, ela não é adequada, ela não está compatível aí com a autoridade das Escrituras. Lá em Ezequiel está escrito o seguinte: se houvessem 3 homens justos em nosso meio, Noé, Daniel e Jó, eles libertariam suas almas por sua justiça. É evidente que tanto Daniel quanto Noé eram homens de verdade. Então, Jó também está dentro desse rol aí dos homens de verdade e que Deus, o próprio Deus, dá testemunho acerca dele, como nós acabamos de ler, e daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Tiago também vai falar: eis que abençoamos os que perseveraram. Vocês ouviram falar do sofrimento de Jó e viram a intenção do Senhor. Isso é só para mostrar que essa história não é uma história fictícia, é uma história real. E apesar de Jó não estar lá entre aqueles homens que foram descritos no rol da fé de Hebreus 11, nós podemos ter certeza de que a fé dele, ela também nos encoraja a prosseguir confiando no Senhor. Então nós vemos que no verso 6, que nós acabamos de ler, que Deus faz uma reunião. Aqui, nessa nossa versão, fala que faz uma reunião com os filhos de Deus. Mas
diversos comentaristas vão concordar que aqui a gente está falando de uma reunião celestial, onde os anjos estavam ali reunidos perante o Senhor e estava mais alguém ali reunido, que era Satanás. Satanás apareceu diante de Deus. E é interessante que no verso 7, quem provoca a conversa, quem inicia a conversa com Satanás é o próprio Deus. E ele faz uma pergunta para Satanás. Se Satanás havia notado como era a vida de integridade de Jó. Jó, então, na quarta passada, o pastor falou que lá na escritura, como é que era o nome, pastor? Do túmulo de Noé, estava lá escrito... Epitáfio, eu esqueci a palavra. Então, no epitáfio de Noé, estava lá descrito, né, o que as pessoas deram de testemunho da vida de Noé. E Jó aqui, ele recebe o testemunho do próprio Deus. O próprio Deus declara acerca dele, vamos ler aqui no verso 8, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, ou seja, alguém que o próprio Deus dá testemunho que havia integridade total. Lembra lá de Efésios capítulo 1, que nós fomos chamados para estar diante dele, santos, de forma santa e irrepreensível. Então, para mim, é um testemunho de que Jó tinha esse tipo de caráter. Ele era reto nas suas relações com os homens, ele era temente a Deus e se desviava do mal. O próprio Deus deu esse testemunho acerca de Noé. Então, ele era um homem extremamente piedoso. Mas daqui em diante, os próximos versos, Satanás começa a desafiar a Deus, por assim dizer. E ele coloca aqui algumas teses acerca da integridade, do porquê que Jó andava daquela forma, temendo a Deus com integridade. E essas teses são, primeiro, que as pessoas só adoram a Deus de verdade se Deus abençoar as pessoas. Enquanto Deus abençoar, aí a pessoa está ali temente, obediente a Deus, porém, no pequeno tropeço daquela pessoa, ou melhor, as circunstâncias que estiverem contrárias àquilo que aquela pessoa deseja, então aquela pessoa naquele momento vai abandonar a Deus. Então ele está querendo dizer que Deus precisa subornar os homens com as suas bênçãos. Ele está querendo dizer para Deus que a religião ela só existe porque o homem vê algum benefício na religião. Que ninguém, na verdade, ama mais a Deus do que ao dinheiro. Que ninguém pode amar mais a Deus do que a sua própria família. Essas são as teses que Satanás está levantando. Agora, o que é talvez mais intrigante desses versos que nós lemos é que Deus permite que Satanás faça o que ele está dizendo, o que ele propôs. Deus permite que Satanás toque em tudo aquilo que pertence a Jó, inclusive em todos os seus bens, inclusive na sua família. E aí vejam comigo, né, que a gente pode aprender algumas coisas sobre essa permissão de Deus para que Satanás tocasse naquilo que pertencia à vida de Jó. Então, em primeiro lugar, é que Deus ele pode usar até mesmo o diabo para o seu propósito. Lutero vai dizer que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite, até onde Deus permite que ele vá. Outra coisa é que a gente precisa meditar é que Jó, apesar de temente a Deus, ele era um homem muito próspero, muito rico. Então, não existe contradição entre riqueza e o temor a Deus. Isso é algo que pode estar junto. O problema é o dinheiro nos ter, e não a pessoa que tem o dinheiro. E é interessante que Jó, ele tem o testemunho aqui no verso 3 desse mesmo capítulo, de que ele era o homem mais rico da sua geração. Era o homem mais rico do Oriente. É o Elon Musk da sua época. Você imagina isso, né? Alguém que tem tudo. Hoje eu fui pesquisar, né, qual é a fortuna estimada de Elon Musk. E é cerca de 400 bilhões de dólares. Mas é quase 2 bilhões, né? 2 trilhões de reais. Então, assim, é algo incalculável. Nós não conseguimos ter dimensão do que é isso. Mas Jó, como alguém que era o mais próspero de sua época,
Deus permitiu que, em um só momento, não foi no passar dos anos, não foi no passar dos meses, nem dos dias, mas em um só dia, em um só momento, tudo o que ele tinha, família e bens, ele perdeu, de uma só vez. Qual seria, irmãos, nossa reação diante de uma catástrofe, diante de uma calamidade dessa? Mas é interessante que lá em Efésios 6, verso 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus não fala se, coloca uma condição se haverá ou não um dia mau. O dia mau, ele vai acontecer na vida do cristão. Jesus não nos prometeu que não haveriam tribulações nas nossas vidas. Pelo contrário, ele falou: olha, no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E da mesma forma, então, aqui a gente precisa levar isso em consideração. O sofrimento, ele é um caminho, ele é um meio de graça que Deus escolheu para transmitir a si mesmo, as suas próprias virtudes para os seus filhos. E está ali Jó, então, diante dessa calamidade. Tente imaginar. Mas o interessante também é que no verso 21 é a resposta de Jó. Só daí a gente já poderia ser encorajado de forma suficiente pela fé desse homem. Ele disse lá no verso 21, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia dá testemunho de que em tudo isso Jó não pecou. Mesmo diante dessa catástrofe, dessa calamidade, Jó não blasfemou contra o nosso Deus. Jó entendeu que aquilo era algo que era lícito, que Deus pode fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Se ele deu, ele também pode tirar. E nós devemos estar satisfeitos nele e confiando de que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que não consigamos discernir no primeiro momento o porquê dessas circunstâncias. Em Jó 2, de 1 a 6, Deus ele não muda uma vírgula das virtudes que ele mesmo havia dito no capítulo 1 sobre Jó, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que temia a Deus, que se afastava do mal. Deus fala, depois de tudo isso ter acontecido, Deus fala as mesmas coisas em uma nova reunião diante dos seres celestiais. E aí, Satanás, então, levanta mais uma tese. Ele levanta a tese de que ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Ele tinha falado antes sobre os bens, sobre família, sobre tudo aquilo que Jó possuía. Mas agora ele está falando, isso é porque ele tem saúde, isso é porque ele ainda está bem, com saúde, está bem na vida. Então Deus permitiu também que Satanás tocasse na saúde de Jó. E Jó passou então a ter uma doença que era desde a ponta da cabeça até a planta dos pés. Uma doença que fazia com que ele sofresse de dia e de noite sem parar. Imagina isso, né? Uma doença que te faz sentir dores, uma doença que te faz sofrer durante todo o tempo do seu dia, sem descanso nem para dormir. E após ser ferido por essa doença terrível, Jó ainda precisa ouvir da sua esposa um conselho. O conselho dela é: amaldiçoe o seu Deus e dê um fim na sua vida. E se mate. Amaldiçoa o seu Deus, blasfema contra ele e depois disso você tira a sua vida. Não tem outra saída. Deus quer que você morra. Mas a resposta de Jó aqui também, mais uma vez, serve como um encorajamento enorme para nós. Ele responde para ela com uma pergunta: nós temos recebido o bem, não receberíamos também o mal? É isso. Parece que não tem mais fim esse drama, não tem mais fim essas circunstâncias terríveis que vêm sobre a vida de Jó. Porém, tem sim. Ainda havia algo que estava preparado para ele enfrentar. A partir daí, o livro começa a narrativa
da presença de 3 amigos. Tem que botar entre aspas esses amigos aí, né? Na vida dele. Então, 3 amigos aparecem com a intenção inicial de consolar a Jó. Mas vendo a situação terrível dele, de ter perdido todas as coisas, a doença que ele estava enfrentando, aquela condição toda, eles começaram então a também emitir para Jó uma série, esmagar a Jó com uma série de críticas, porque eles tinham um conceito, um entendimento acerca de Deus. E esse entendimento, ele é o seguinte, que Deus ama abençoar o justo e punir o ímpio. Parecido com o que a gente estava vendo, com o que nós lemos no Salmo 37. O que é verdade. Que para Jó estar sofrendo daquele jeito que ele estava sofrendo, ele devia ter feito alguma coisa muito errada. Essa era a tese dos amigos. Que Deus, então, estava pesando a mão sobre Jó. E aí, sem a menor compaixão, esses amigos começaram a declarar sobre a vida dele uma série de críticas, inclusive culpando ele de pecados que ele não havia cometido. E então, eu me recordo, diante dessa situação, tentando fazer uma reflexão de como que Jó estava diante desses amigos. Eu me lembro justamente do Salmo de Asaf, porque, irmãos, eu confesso que muitas vezes eu estive como esse salmo aqui. Salmo 73 diz assim, a partir do verso 1: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. É interessante isso, porque quando nós tiramos uma fotografia de um determinado ponto da vida, como era o caso de Jó, você vai ver esses amigos que não eram justos como Jó, que não tinham a vida piedosa de Jó, estavam ali de forma arrogante, falando para Jó, você é pecador e Deus está pesando a mão sobre você. E Jó tinha que lidar com essa questão relativa aos seus amigos. Mas aqui nós temos mais um exemplo desse homem que a fé nos inspira. No capítulo 19, no verso 25, diz que Jó olhou para cima e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Pela fé, esse homem estava olhando acerca da vinda de Jesus Cristo. Pela fé, ele estava ali sabendo que ele precisava de um Redentor, que ele não podia salvar-se a si mesmo. Assim como nós cremos que em Jesus Cristo e somente nele a salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Jó identificou a necessidade de um Redentor e creu em Deus que esse Redentor se levantaria sobre a terra. Então essa fé que Deus proporcionou, esse dom que Deus deu a Jó, para que ele olhasse acima da circunstância e clamasse por um Redentor, fez com que poucos capítulos mais tarde, esse tormento da vida dele tivesse um fim. Mas antes desse fim, Deus finalmente rompe o silêncio. Somente no capítulo 38 do livro de Jó, Deus rompe o silêncio e começa a falar. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Perguntando acerca de Jó. E é interessante isso, que esse homem que tem todo esse testemunho que o próprio Deus deu acerca de como que era o caráter dele, esse homem ele foi repreendido ali por Deus, porque ainda faltava a ele uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Assim como para cada um de nós, Deus
é um Deus que ele é inesgotável em termos de sabedoria, em termos de poder, e nem toda a eternidade será suficiente para que conheçamos a Deus de uma forma plena. Deus é o Deus Altíssimo, aquele que era antes de tudo existir, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que é todo-poderoso, que criou todas as coisas, não só na terra, mas em todo o universo, que chama cada uma das estrelas pelo nome. Esse é o nosso Deus. E não há nenhuma medida de comparação entre o que nós conhecemos acerca dele do que ele realmente é. Então, Jó precisou ser confrontado com essa verdade. Havia nele também essa arrogância, essa justiça própria de achar, eu sou um homem justo, então eu mereço passar por coisas boas na vida. Porém, Deus precisou aí exortar Jó, chamar a atenção dele, para que ele, então, pudesse cair de joelhos no capítulo 42. Jó cai de joelhos diante de Deus, porque a partir daí ele passa a enxergar com mais clareza quem Deus é. E ele diz, eu bem sei que tudo podes. Aleluia. Ele reconhece que nós somos fracos, que o processo que nós passamos por conta do pecado, por conta da queda, nos faz perecer a cada dia. Nos separa da glória de Deus, como diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então ele reconhece isso. E assim como aconteceu lá com Isaías, capítulo 6, diante da visão da glória do Senhor, do trono do Senhor, ele fala, ai de mim, Isaías fala, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que sou pecador, assim como os homens da minha geração. Eu não sou diferente, eu também sou pecador diante desse Deus santo. E foi algo que aconteceu com Jó. Se reconheceu fisicamente fraco, emocionalmente fraco, intelectualmente, moralmente fraco, assim como nós somos. E descobriu também que esse é o nosso principal propósito na vida, que é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Jesus chegou a falar que conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho como aquele que foi enviado, aí está a vida eterna. Então, Jó estava ali diante de Deus e ele deu esse testemunho. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia porque as histórias eram contadas de geração em geração acerca de quem Deus era. Porém, agora eu tenho uma experiência contigo. Porém, agora eu sei que o Senhor é um Deus altíssimo, é o Deus todo-poderoso que tudo pode. Porém, eu sou um homem fraco, sou um homem pecador, mas confio no Senhor, na sua providência, na sua soberania, na sua bondade, na sua misericórdia. Então nós precisamos extrair aqui desse texto acerca de Jó, desse livro, da vida de Jó, algumas questões. Primeiro que, independente das circunstâncias que nós formos atravessar, ainda que seja o dia mau, nós precisamos lembrar que todas as coisas boas e ruins, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos ter a clareza de que nós não conhecemos a Deus à medida de quem Deus é. Estamos muito longe disso. Então, essa lição de que, por enquanto, nós conhecemos a Ele só em parte e que toda a nossa vida deve ser dedicada a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Outra coisa é que as pessoas que mais lamentam os seus pecados não são as que mais pecam, mas sim as que têm mais conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais consciência nós teremos da nossa fraqueza,
dos nossos pecados, do quão distante nós ainda estamos da santidade, da pureza, da beleza do nosso Deus. E por fim, Jó, então, diante de toda essa cena, ali, caído de joelhos diante de Deus, diante da revelação que ele recebeu de Deus, Jó, então, é encorajado a orar pelos seus amigos. Esses mesmos amigos que estavam ali criticando, estavam ali falando mal. Interessante, né, que que tem algumas canções que falam que Deus vai se vingar, né, dos nossos inimigos, daqueles que vão nos prejudicar, não é? Tem algumas canções que têm esse tipo de teologia. Mas aqui Deus ensina algo muito diferente. Ele ensina que ainda que tenhamos perseguidores, pessoas que nos fazem mal aqui na terra, nós devemos orar e interceder por eles. E nesse momento em que nós intercedemos pelas pessoas, assim como aconteceu com Jó, quando nós intercedemos pelas pessoas, isso também é um meio de graça para que Deus transforme a nossa vida e transforme o nosso coração. A partir dessa intercessão que Jó fez pelos seus amigos, a partir daí Deus passou a restaurar todas as coisas na vida de Jó. O testemunho aqui do livro diz que ele recebeu tudo em dobro, tudo acima daquilo que ele já possuía. Sendo o homem mais rico dessa terra, ele acabou recebendo tudo. Mas o fato é que ainda que Deus não tivesse dado tudo para ele no final, Deus tinha dado a si mesmo, tinha dado a revelação de si mesmo para Jó. E isso era tudo que Jó precisava. Deus restaurou todas as coisas na vida de Jó. John Piper vai dizer que Deus está sempre tramando para nos dar o bem. A questão é se nós acreditamos nisso ou não. Ele também vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. É a maneira como ele chama a nossa atenção para que nos deleitemos nele, mesmo em meio à dor. E aí, para finalizar, meus irmãos, eu queria aqui compartilhar duas aplicações. Primeiro, que nós não devemos orar para que Deus não nos deixe passar por situações que são dolorosas na vida. Porque esse é um caminho que Deus promete aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar os seus filhos. Deus não promete remover a dor das nossas vidas, mas Ele promete sim estar presente durante a dor. Como Jesus declarou, nosso Senhor declarou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a segunda aplicação é que nós precisamos confiar de que o sofrimento não é um sinal que Deus nos abandonou, mas sim um sinal de que Ele tem algo mais profundo para nos ensinar sobre a sua própria suficiência, sobre o seu próprio caráter, sobre quem Ele é. Então é isso, irmãos. Diante agora das circunstâncias da vida, que o Senhor possa nos capacitar a olhar para Ele, a crer e confiar de que o nosso Redentor vive, de que Ele está conosco em todo o tempo e de que em breve Ele voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda tristeza, toda dor passará, porque em breve, muito em breve, Ele voltará e nós estaremos com Ele. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado, meu irmão. Fomos grandemente abençoados. Que o Senhor nos ajude a meditar, ponderar cada palavra que foi dita. E, de fato, Jó é uma referência para nós. Que o Senhor nos dê um coração como o de Jó, temente a Deus em todo o tempo. Bom descanso a todos. Que Deus nos abençoe e nos veremos então no domingo.